queria, então, antes da gente começar, né, novamente agradecer, dizer que é um prazer, super prazer, assim mesmo. Você já vem contribuindo muito, né, Bruno, assim, com todo o network que você cria, enfim, as suas redes e tudo. Então, eu queria te agradecer mesmo pela oportunidade de a gente estar falando. E queria também que você se apresentasse para quem for ver esse vídeo. Eu costumo dizer que na internet a gente não tem limites, né? A gente daqui 20 anos vai ver esse vídeo e vai falar, nossa, eu estava melhor, eu estava pior, né? E vai ficar aí. Então, então se apresenta para quem for ver esse vídeo aí. E aí depois eu faço as perguntas. De verdade, obrigado pela confiança, obrigado pelo convite. E estou aqui para contribuir sempre que preciso. Então, me apresentando, sou Bruno Ferreira. Eu trabalho hoje na PCM Consultoria, mas eu estou no ramo de gestão de ativos e excelência operacional desde 2005. Estou indo aí para quase 16 anos já nessa caminhada. Comecei minha vida lá na Unilever, né, como jovem aprendiz, e hoje sou responsável pelas operações da empresa a nível Brasil. Então, sou hoje um consultor sênior de gestão de ativos, sou instrutor, sou professor de PCM, Planejamento e Controle de Manutenção, dou aula no MBA relacionado à engenharia de manutenção. Me certifiquei em gestão de ativos pelo IAN, que é o Institute of Asset Management, que hoje é sediado na Inglaterra. Então, fui lá obter minha certificação, estudar um pouquinho mais, pegar um pouco do conhecimento da Europa em gestão de ativos, que foi o berço da revolução da indústria 4.0 e até hoje uma grande referência. Também fui buscar conhecimento em TPM, que é minha segunda paixão, além da manutenção. Então, me especializei em TPM pela JIPM, que é o órgão certificador hoje no Japão. Até hoje é o órgão que faz isso. E tenho atuado nesses últimos 3 anos, pelo menos, com consultoria especializada em manutenção, gestão de ativos, ISO 55000. Queria muito que tivesse muita gente que fizesse isso desde a época que eu era jovem aprendiz. Exatamente, né? Acho que esse é o nosso objetivo, né? Não é só aprender, Isso. é ensinar também. É importantíssimo, né, Thaís? Hoje é o grande perigo, é o excesso da informação hoje, né? É Isso. saber no que confiar, em quem conversar, porque especialistas estão surgindo aos montes. Sim. E a gente não sabe de qual informação confia. Então, assim, é muito importante ter uma base, né? E conversar com pessoas da área sempre que possível, para a gente não acreditar em tudo que a gente lê também, né? Isso é muito importante que você falou, Bruno, porque por isso que eu também peço para todo mundo se apresentar quando a gente começa a falar aqui, porque assim, o vídeo vai ficar lá disponível, né? Para quem quiser consultar daqui 2, 5 anos. A gente não tem noção do quanto que vai alcançar esse vídeo, um vídeo que fica salvo no YouTube da vida. Mas então, primeiro assim, eu acho que é muito legal quando eu vejo histórias como a sua, assim, como você começou numa multinacional, como jovem aprendiz, e, poxa, evoluiu de uma forma, e eu falo muito isso, né? E a gente às vezes não tem noção de como a gente utilizar método, utilizar ferramenta, isso ajuda a gente a crescer e desenvolver profissionalmente, né? Então, queria te parabenizar aí pelo teu Uma baita de uma escola, uma baita de desenvolvimento. uma escola. Excelência Exatamente. operacional é um aprendizado dia após dia. Aprendo muito até hoje sobre isso. Com cada um que eu convivo, com cada cliente que eu passo, a gente vê a aplicação da metodologia em outro processo. E a gente vê que funciona de uma petrolífera a uma farmacêutica. Pela tua experiência, como a gente vai começar a falar um pouquinho sobre gestão de ativos, eu queria que você explicasse um pouco para quem está vendo o que você acha que é um fator determinante para a gente iniciar uma estrutura de gestão de ativos numa empresa, né? Seja ela de qual ramo for, assim, né? Aí você explicar um pouquinho desse conceito de um ativo e o que seria a gestão desse ativo. Claro, excelente. Bom, assim, em primeiro lugar, conceituar, né? No conceito do ativo. Então, a ISO 55000, que hoje é a norma que determina a classificação de gestão de ativos, não só ativos físicos, né? Mas toda a amplitude da gestão de ativos como um todo, determina que gestão de ativos é o gerenciamento dos ativos envolvendo o equilíbrio entre custo, oportunidade e risco, comparado à performance que a gente vai requerer do nosso ativo para atingir os objetivos da empresa. E ativo é uma entidade que possui valor para a companhia. Então, está aí a grande diferença entre ativo e equipamento. Equipamento pode ser uma simples bomba, um simples acoplamento,
né, um equipamento, mas um ativo não, ele possui valor para a companhia, ele tem um valor agregado ao tempo. Ele é um sistema de gestão, como o próprio nome diz. Então, assim, eu enxergo que nessa experiência toda aí, nessa área de gestão de ativos, existe um conjunto de fatores que hoje eu posso dizer que são chaves para o sucesso de um programa, de um sistema de gestão de ativos, né? Não existe uma palavra mágica de falar assim, olha, isso é o fator-chave, não, é um conjunto. E nesse conjunto, eu sempre começo dizendo que o primeiro é o patrocínio da alta direção. Então, nenhum programa de excelência operacional, nenhum sistema de gestão de ativos sobrevive sem o compromisso da alta liderança da empresa. Até porque é um novo estilo de gestão que a companhia está adotando. Então, você pode até ter boas práticas no nível tático, no nível operacional, mas não se sustenta, porque a estratégia tem que estar conectada. Então, essa conexão com a estratégia é o primeiro fator determinante. E aí depois vem outros, né? A participação da equipe, uma estrutura para isso. Não adianta também querer começar sem ter uma estrutura básica para tocar um processo de gestão de ativos, porque isso vai competir com a rotina, a princípio. Até que isso se torne a rotina, ele vai competir com a tua rotina. Então, você precisa ter uma dedicação, definir treinamentos, milestones do processo, um plano de comunicação robusto, uma análise crítica constante do processo. Não adianta confiar sempre no que está implantando, tem que parar. Eu sempre digo, né, colocar a bola no chão e dizer, vamos ver como é que está. Porque num processo de gestão de ativos, assim como qualquer metodologia, direção é muito mais importante que velocidade. Então, antes de atingir velocidade, veja se você está na direção correta. Eu acho que isso é determinante para um processo e é onde eu tenho encontrado as maiores falhas quando eu encontro uma companhia. Ela está preocupada com a velocidade, mas está indo para o lugar errado. E aí não vai adiantar nada correr, vai correr para o lugar errado. Então, acho que isso é importantíssimo para começar um processo de gestão de ativos, Thaís. Então, ok, esse primeiro ponto, acho que ficou claro. Tem muitas coisas, como você comentou, né? Muitas coisas que concorrem. Então, assim, a gente quer implementar 55. Tá, mas eu já estou fazendo um processo para 9. Ah, mas eu quero também o TPM. Ah, não, mas eu quero projeto de melhoria Lean Six Sigma. Então, às vezes a gente vê empresas, né, com muitas iniciativas. Eu estou comentando algumas iniciativas de excelência operacional, mas a gente sabe que concorre com processos administrativos, enfim, né, os recursos, eles hoje são extremamente escassos. O que você vê, assim, de fator determinante para, por exemplo, não sei se já aconteceu com você, né, de você chegar numa empresa de ter várias iniciativas e você ter que ajudar de alguma forma a priorizar? Já aconteceu isso? Como que foi? Existe uma palavra que é extremamente importante nas indústrias, se chama sustentabilidade. E a sustentabilidade, eu não estou falando sustentabilidade do meio ambiente, e sim de iniciativas sustentáveis. O que eu mais encontro nas companhias é boas iniciativas. O que eu menos encontro são continuativas. Todo mundo gosta de começar algo novo, ninguém gosta de terminar. E aí, quando você vai deixando muita ponta solta, isso vai patinando, o barquinho vai girando em círculo. Por quê? Porque, de novo, não está conectado a uma estratégia. O primeiro fator para que você consiga dar a direção correta é entender para onde a companhia quer ir. Então, o primeiro passo de qualquer processo, de qualquer sistema, é um diagnóstico. É como se médico. Ah, eu tenho um monte de coisa para tratar na minha saúde, mas se eu for direcionado a pedir algo, o médico vai me dar. Qualquer médico que eu for pagar, ele me dá, mas não é o correto. O correto é eu primeiro fazer um diagnóstico para saber o que eu preciso. E muitas companhias não sabem o que precisam. Muita gente pede sem saber se aquilo vai trazer resultado, porque leu em algum lugar, porque deu certo em alguma experiência passada e quer começar a trazer um monte de coisa diferente. E isso prejudica um fator extremamente importante nas indústrias que se chama mudança cultural. A mudança cultural, ela é um processo de amadurecimento. O amadurecimento, cabeça, é a única coisa que não tem linha do tempo. Ela não estica, ela não encurta. Toda pessoa tem um tempo necessário para mudar. Se eu estou num processo de mudança e eu troco a metodologia, eu troco meu sistema de gestão, a minha cabeça tem que voltar a estaca zero. Porém, eu já passei por um processo, então eu já não tenho mais a mesma visão de que eu tinha quando eu comecei. Agora eu sinto que é um revés. Eu sinto que eu estou voltando atrás. Esse é o pior sentimento dentro da indústria, quando eu tenho que sentir que eu estou voltando. Isso prejudica um processo de gestão, que aí não é Lean, não é TPM, não é gestão de ativos que vai resolver. Aí você vai ter que trocar as pessoas, porque as pessoas já não sabem mais o que está fazendo ali dentro.
Então, quando eu tenho muita iniciativa, eu tenho um problema cultural, eu não tenho uma identidade. E a falta de identidade numa companhia é o fator mais crítico para levar um programa de melhoria contínua para o buraco. A ponta da seta é sempre a mesma, é o operador no fim da linha. Então, imagina ele recebendo essa carga de cada um que chega na gestão quer implantar uma coisa diferente. Eu sempre digo, olha para a ponta da seta, ela é uma só sai uma seta. Se você vem com várias entradas, você não canaliza, e aí você perde identidade. Não tem identidade, não tem força para mudar culturalmente. É muito real, Thaís, porque assim, o que está culminando hoje no processo? Uma palavra chamada ansiedade. Ansiedade, ela mata qualquer processo de sistema de mudança. Como eu falei, a mudança de mindset, ela tem um tempo para acontecer. Então, você tem que equilibrar duas coisas. A ansiedade da alta gestão, que quer o resultado rápido, versus um sistema de implantação de uma metodologia, de um sistema de gestão. Então, você tem que encontrar o equilíbrio. Você precisa ter um plano a longo prazo para garantir a sustentabilidade, mas também precisa ter o que a gente chama dos quick wins, que é o respiro. Se você não ir mostrando, e essa é uma grande diferença, por isso que os programas no Japão dão muito mais certo, no Oriente do que no Ocidente, por uma questão cultural. Os japoneses, assim como o público de lá, eles acreditam para ver um resultado. Nós do Ocidente precisamos ver para acreditar. Todas as indústrias que eu passo, a ansiedade é o primeiro fator. Por que isso? Porque as pessoas só procuram um método quando já está com o resultado ruim. E, assim, agora pensando um pouco mais, voltando lá para a gestão de ativos, né? A nossa próxima pergunta seria, acho que a gente já até falou um pouquinho, né, disso, né? Mas, assim, pensando em gestão de ativos, na implementação da gestão de ativos, né? Qual que você vê que são os maiores desafios nas empresas pelas quais você já passou, tem experiência, e como que você conseguiu, ou você vê algum revés aí, como que a gente consegue reverter esses desafios ou esses principais empecilhos que podem surgir ao longo do caminho? O principal desafio de um processo de gestão de ativos é encontrar o ponto ótimo entre três direcionadores conflitantes: desempenho, custo e risco. Esses são desempenhos que se conflitam e a gente precisa encontrar o ponto ótimo. Quanto maior o desempenho que eu quero, maior o custo, menor o risco. Mas o custo eleva. Quanto menor o custo que eu abaixar, maior o risco que eu elevo. Então, tem que encontrar qual é o ponto ótimo. Até onde eu vou correr risco? Porque risco a gente nunca vai fugir. Não existe uma fábrica que não tenha riscos. Uma boa companhia é uma companhia que faz gestão dos seus riscos, não que elimina. O risco nunca vai ser eliminado, ele sempre vai existir. Mas ele tem que estar em conformidade. Então, encontrar o ponto ótimo entre o desempenho que eu quero, com o dinheiro que eu tenho, versus o risco que eu posso correr, é a chave do negócio da gestão de ativos para funcionar. E geralmente, assim, como que isso é... Qual que é a fórmula mágica que é utilizada para a gente poder encontrar qual que é a equação aí que a gente consegue fazer? Tem que determinar duas coisas. Primeiro, onde eu estou. Segundo, para onde eu quero ir. Isso vai determinar a quantidade de recursos que eu coloco, a quantidade de investimento em pessoas, em processos, no meu produto, no meu custo. Então, tudo aquilo que eu tenho como recurso só vai ser definido baseado onde eu estou e para onde eu quero ir. Então, o diagnóstico inicial que a gente sempre fala de um processo é exatamente para isso, para saber onde eu estou versus onde eu posso ir. Porque é muito diferente dizer o seguinte: eu quero ser uma empresa de nível 5 em gestão de ativos, de classe mundial. Só que aí eu digo, não é a melhor coisa. Você precisa entender até onde você ganha dinheiro, porque ninguém é uma ONG. Somos companhias. Então, até onde eu devo chegar, Bruno? Eu falo até onde o teu produto paga. Se você é uma barragem, se você é uma mineradora, você tem que ir até o nível 5, porque qualquer desastre, tá aí, ó, Samarco, tá aí a Vale, tá aí Brumadinho. Qualquer desastre culmina com a empresa. Então, você sim tem que ser nível 5. Agora, eu sou uma indústria que faz um produto que ele é intermediário para um terceiro. Será que eu preciso ser nível 5? Meu produto paga isso? Então, eu tenho que ir até o nível que eu ganho dinheiro controlando o risco. Então, eu queria que você comentasse um pouco assim, desses processos de tomada de decisão da alta direção para justamente fazer do ponto A para o ponto B. Primeira coisa, não à toa se chama direção, porque é a área da companhia que mostra para onde a gente tem que ir.
Então, quem está sentado nessa cadeira de diretor é o responsável pelo direcionamento. É a pessoa que tem na mão a direção que a companhia vai. Se a companhia vai de barco, se vai de canoa, se vai de navio, é uma conversa para quem está coordenando, para um nível de gerência, de coordenação. Então, eu sempre faço uma comparação como se fosse a guerra. Decidir invadir Roma é uma decisão estratégica. Depois que eu decido que eu vou invadir Roma, aí eu passo para o meu nível de baixo, para o meu capitão, saber se ele vai de barco, de canoa ou de avião. Aí o problema é dele, mas não vai mudar a minha decisão de invadir Roma. Então, ele não vai fazer à toa. Ele pode calibrar o como, mas ele não vai fazer à toa, porque a decisão está tomada. Eu não posso depois, na hora que entrar dentro de Roma, falar, não era Roma. Eu tinha que ter invadido a França. Não foi isso que você me passou. Então, o direcionamento é importantíssimo. E é esse nível que tem que decidir. Se esse nível não sabe para onde quer ir, aí é uma consultoria que ele tem que contratar para dar o direcionamento. A consultoria vai equiparar ele com os mercados aos quais ele está dentro e dizer, olha, os teus concorrentes estão indo para cá. Por algum motivo tem. Quem? O cliente. O cliente está demandando isso. Então, você tem duas alternativas. Ou você fica onde você está e perde a concorrência, ou você vai agressivo para onde eles estão indo também, para passar à frente. Então, assim, a última pergunta que a gente tem, aí é um pouco mais, aí vai entrar mais na parte técnica, se você puder dividir, não precisa até, Bruno, assim, não precisa nem falar empresa, nem nada, né? Mas algum caso que você teve de aumento de confiabilidade ou uma melhoria na gestão de ativos, que você possa dividir aí com a gente, que a gente possa demonstrar um pouquinho da aplicabilidade da gestão de ativos para as pessoas e que tipo de resultado a gente pode esperar quando a gente implementa uma metodologia dessa. Perfeito. Eu compartilho com vocês um case muito conhecido nosso, que é um dos best cases da nossa empresa, aí, que é a Faber-Castell. A Faber-Castell hoje é uma companhia, acho que já tem mais de 270 anos. Eu compartilho isso porque eu tenho autorização deles para compartilhar, é um case público que está inclusive nos nossos sites ali. Então, a Faber-Castell tomou a decisão de reestruturar o seu sistema de gestão de ativos e começaram a fazer o que eu falei, um diagnóstico, para saber onde eles estavam. A partir do momento de saber onde estavam, traçaram o caminho de onde queriam chegar. E eles tinham dores, como todo cliente tem. Quais são as dores comuns de quem vai para a gestão de ativo? Aumento de quebras, baixa eficiência de máquina, baixa disponibilidade operacional, o OEE baixo, o custo alto, conhecimento técnico defasado. Então, assim, coisas que só acontecem no exterior, né? Não acontecem aqui nas indústrias brasileiras. Então, esse é o cenário que nos procuram. E aí, implantamos um processo de gestão de ativos junto com eles. E hoje a gente chegou em números que são reais. A gente tem 83% hoje da redução do número de quebras, de horas de quebras. Então, a gente saiu de 24 mil horas de quebras ano para uma média de 1.200 horas. Nossa. Falando de um parque fabril que tem quase 4 mil funcionários, então muito grande. A eficiência operacional saiu da casa dos 25% para a casa de 87%. Então, isso reflete diretamente onde? No produto final. Eu começo a bater na porta do meu PCP e o PCP na porta do cliente e dizer, quer mais? Eu consigo fazer. Essa é a grande resposta que a gente dá. A gente consegue pôr mais coisa no mercado, eu vendo mais. Então, isso foi um case que, para nós, assim, foi o exemplo claro de que organizar a casa e fazer uma boa gestão de ativos trouxe impacto direto. Então, a gente conectou as 4 vertentes da gestão de ativos, que é a gestão de ativos físicos, humanos, informacionais e intangíveis, que é a reputação e a imagem da empresa, e fizemos 4 trabalhar de forma sinérgica. Isso trouxe os resultados. Hoje tem áreas na fábrica, então se pensar numa fábrica que há 3 anos atrás tinha 24 mil horas de quebra, hoje eu tenho área que quebra zero há mais de 3, 4, 5 meses. Não tem uma quebra. Então, assim, são valores extremamente altos e não foi conquistado da noite para o dia nem na sorte. Foi construído passo a passo, a duras penas, tropeçando, caindo, aprendendo, mas encontrar o seu jeito de fazer. Então, hoje a Faber, para a gente, é um case que, assim, é fantástico se a gente pensar em gestão de ativos, porque... E eu sou um pouco de testemunha também, né, Bruno? Você é testemunha, né, Thaís? Você conheceu aqui, veio aqui visitar, então, assim, é realmente disciplinados os processos deles. E, né, não só nesse case, mas, assim, colocar aqui, né, que, poxa, como que, às vezes, a gente
eu falo muito isso, né? Às vezes a gente sofre dentro das empresas, dentro das indústrias, sem necessidade. E é muito mais simples do que a gente imagina. E eu costumo dizer que a excelência não é o arroz com feijão super bem feito. Né? Eu costumo dizer isso muito, você sabe, né? Pô, vamos fazer, não tem um método, não tem. Vamos seguir, se não der certo, a gente vai, óbvio, né? Hoje a gente está muito mais atualizado, tem indústria 4.0, tem tecnologia para ajudar a gente, mas a mensagem precisa ser passada. E queria te agradecer, Bruno, pela oportunidade de trocar ideia, de bater um papo. De repente, vamos fazer mais vezes com alguns outros temas. E eu queria te agradecer mesmo, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua paciência, pela tua disponibilidade. Mas assim, é muito bom falar, é o que eu digo, né? A gente tem que aprender a transferir o conhecimento, não adianta morrer com a gente, né? Muito bom, Bruno. Muito obrigada. Valeu. Imagina, se precisar de qualquer Boa coisa, dá um toque, semana. é isso. Tá bom. Beijo, Fica boa com Deus. semana. Tchau, Tchau. tchau.